Olá, eu sou a professora Luciene Paula Machado Pereira, professora especialista da disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Nessa videoaula, nós trataremos do módulo 5, Ação Extensionista, Língua Portuguesa em Prática, Ação Didática. Especificamente, discutiremos a questão do planejamento da ação de extensão. Em um primeiro momento, apresentarei os objetivos da nossa ação extensionista, discutiremos alguns pontos teóricos que embasam a pertinência dessa ação e, posteriormente, falaremos um pouco sobre o planejamento didático em si e os documentos, as informações necessárias que devem constar no documento de planejamento. Para começarmos, convém nos situarmos em relação à extensão. A extensão, ela se constitui como um dos pilares, né, desse tripé que forma a universidade em relação com o ensino e com a pesquisa. A extensão, ela diz respeito justamente a essa relação, a essa contrapartida na sociedade que a universidade se coloca como sua obrigação. Em relação ao aspecto de formação, vivenciar uma ação extensionista é extremamente importante, porque ela possibilita um processo formativo mais significativo, justamente porque o acadêmico terá a oportunidade de vivenciar na prática a sua formação. Nesse sentido, a gente conseguiria ter não só uma aplicabilidade de alguns aspectos teóricos, mas um entendimento de que essa formação universitária, essa formação acadêmica, principalmente se pensarmos no contexto de formação inicial de professores, ela se realiza quando é possível articular as informações teóricas aprendidas e metodológicas também relacionadas a um como fazer, a um agir didático prático, a vivência concreta no ambiente escolar, com experiências em sala de aula. Nesse sentido, a nossa ação extensionista tem como objetivo geral desenvolver a capacidade discursiva sociocomunicativa de alunos do ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano, ao exigir como leitor de um texto multissemiótico, bem como a sua própria capacidade discursiva sociocomunicativa, ou seja, do acadêmico, ao compartilhar a experiência extensionista em um evento acadêmico por meio da elaboração de um texto adequado a este fim, ou seja, a comunicação oral. Nesse sentido, nós temos como objetivos específicos a inserção do aluno da educação básica em uma situação comunicativa concreta que o leve a agir por meio da língua. Também temos como objetivo propiciar o contato com o gênero textual adequado, incluindo os aspectos linguísticos e semióticos a serem explorados no texto. Possibilitar, pelo acompanhamento orientado, a apropriação pelo aluno do papel de leitor do texto e, por fim, capacitar-se para a produção textual, escrita e oral na esfera discursiva acadêmica, possibilitada pela participação em seminário acadêmico. Então, nós podemos verificar que essa ação extensionista, ela tem de maneira muito marcada duas instâncias. A instância formativa, no sentido mais restrito da atuação escolar, ou seja, o professor em formação inicial tendo a possibilidade de agir como professor ao desenvolver uma atividade específica voltada para a leitura num contexto de sala de aula. E também em um sentido amplo de formação acadêmica, ou seja, que esse professor em formação inicial, enquanto um acadêmico, seja capaz de, a partir da atividade realizada em sala de aula, compartilhar a experiência vivenciada em um ambiente acadêmico, no nosso caso específico, por meio de um seminário. Agora, mais especificamente, tratando de alguns aspectos relacionados ao ensino de língua portuguesa, vamos discorrer um pouco sobre o que embasa essa perspectiva de ensino na concepção socio-interacionista de língua, ou seja, nós entendemos a língua como lugar ou meio de interação social. É por isso que, nessa perspectiva, a unidade básica de ensino da língua só pode ser o texto, porque afinal de contas, todos os dias, quando agimos socialmente, quando interagimos com as pessoas e com o próprio mundo, nós estamos produzindo discursos variados que se adequam a diferentes situações comunicativas. E esses discursos, eles são concretizados pelos diversos textos
que perpassam o nosso dia a dia. É dessa forma que a escola deve assumir para si a tarefa de promover a aprendizagem de procedimentos apropriados de leitura e de escuta, de análise e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos em contextos públicos dos mais variados. Dessa forma, nós temos que o grande objetivo do ensino de língua portuguesa na escola, em todos os níveis, em todas as etapas da educação básica, deve ser o desenvolvimento da competência discursiva ou sociocomunicativa dos nossos alunos. E é muito importante que isso esteja claro desde cedo, que esses alunos, desde muito jovens, ou seja, desde a educação infantil e desse ensino fundamental 1, eles sejam submetidos a estratégias didáticas que visem a esse desenvolvimento. Para isso, nós precisamos trabalhar numa perspectiva de texto, de gênero textual, trazer o texto como aquilo que ele é, considerando as suas especificidades, a sua finalidade comunicativa, para a discussão desse texto, e não apenas ficarmos meramente no aspecto formal ou no nível da palavra isolada. Quando a gente tem que o objetivo principal do ensino de língua portuguesa na educação básica é o desenvolvimento dessa competência sociocomunicativa ou discursiva, ou seja, que o indivíduo seja capaz de usar a língua de maneira eficiente, satisfatória, nas mais diversas situações sociais que ele venha a vivenciar, a gente percebe que precisamos de práticas, que estamos no terreno das práticas de linguagem. Ou seja, o trabalho com a língua portuguesa na perspectiva do texto necessariamente se embasa nessas práticas de linguagem. A prática de leitura de textos escritos e de escuta de textos orais, a prática de análise linguística e semiótica, que consiste na reflexão de todos os elementos presentes nesse texto, tanto relacionados aos aspectos textuais como propriamente linguísticos, e, por fim, a prática de produção de textos. Para o meu aluno se instaurar como produtor de um texto, ele primeiro se instaura como leitor desse mesmo texto. E ele só produz um texto quando ele tem uma razão para fazer isso. É por isso que, na perspectiva do gênero textual, quando eu entendo que eu só posso olhar para um texto compreendendo a finalidade comunicativa, a função sociocomunicativa que aquele texto tem, é nessa perspectiva que o meu aluno precisa também, ao se deparar com a necessidade de produzir um texto, por exemplo, perceber qual é a finalidade disso, para quem ele escreve ou para quem ele irá falar, qual é a finalidade disso, que recursos linguísticos ele tem a seu dispor para utilizar para se fazer bem entender. Nesse sentido, vale a pena observarmos aqui a afirmação de Rossi quando diz que o processo de ensino e aprendizagem compreende o desenvolvimento do conhecimento como um processo dinâmico, presente, vivo e concreto, calcado nas interações entre o indivíduo que conhece e o objeto a ser por ele conhecido, sempre levando em consideração possíveis aplicações em sua vida social. A escola, assim, por meio dos conteúdos previstos nos diferentes gêneros discursivos ou textuais, orais ou escritos, pode desempenhar uma diferença real na vida do aluno. Por isso, conseguir um emprego ou passar no vestibular são meras consequências para um indivíduo cujas capacidades cognitivas foram e continuam sendo motivadas, desenvolvidas. Ou seja, o nosso objetivo maior em relação ao ensino da língua portuguesa é um objetivo que leve a uma aprendizagem para a vida. E, nesse sentido, até o papel cidadão da escola se desenvolve mais plenamente. Nós não estamos mais em uma perspectiva conteudista, de passar conteúdo por passar conteúdo, ou que vise apenas a aprovação em uma prova, em uma determinada etapa da vida desse estudante. A aprovação em qualquer prova vai ser uma consequência de uma competência comunicativa ou discursiva bem desenvolvida ao longo da vida escolar dele. Vejam que, para a abordagem do texto, nós estamos considerando a realização de atividades. Essas atividades, elas se instauram como sendo de três tipos, não é? Que se complementam. As atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. A atividade linguística se manifesta no próprio contato com o texto mesmo. As atividades epilinguísticas, elas se realizam na reflexão
que o indivíduo faz sobre os próprios elementos linguísticos e sobre o uso desses elementos. E as atividades metalinguísticas, elas se realizam quando a atividade se volta para a própria língua e os seus elementos, no intuito de classificar, de teorizar sobre. Vejam que há uma ordem no aparecimento dessas atividades e que as três se fazem presente no decorrer da vida escolar. A atividade linguística perpassa o uso linguístico como um todo, mas é muito importante entendermos que, quando abordamos a língua, temos que ir primeiro por um viés do sentido. Nós precisamos, considerando que a língua se manifesta nos mais diversos textos, e quando nós olhamos para esse texto e o entendemos como unidade básica de ensino de fato, nós estamos considerando que esse texto significa, em um determinado contexto, para determinados interlocutores, em uma determinada situação comunicativa. Dessa forma, em um primeiro momento, a gente precisa entender todos os elementos linguísticos que fazem parte desse texto em prol desse funcionamento. É por isso que primeiro devemos entender o funcionamento, refletir sobre o significado de determinado elemento linguístico no texto e o efeito de sentido que muitas vezes isso tem em um texto particular, para depois podermos proceder com qualquer classificação. Entender, levar o nosso aluno, por exemplo, a conseguir classificar uma determinada palavra do texto como sendo um substantivo, vem depois que esse aluno consegue entender o que é um substantivo e por que que esse substantivo é importante naquele texto. É um texto que está falando sobre o quê? De que maneira aquilo sobre o que o texto fala é tematizado? Eu tenho quantos nomes que fazem parte daquele tema que é desenvolvido ali no texto? De que maneira que isso se estabelece de forma coerente? Então vejam que primeiro nós olhamos para o sentido, para a função do elemento linguístico dentro do texto. E depois nós entramos numa perspectiva de uma atividade metalinguística que vai classificar, que vai categorizar esses elementos, que também é uma função importante quando a gente entende que essa língua portuguesa é uma disciplina escolar e que esses nossos alunos precisam ter acesso às informações que a constituem também. Vejam que dentro dessa abordagem do texto, nessa perspectiva das atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas que se relacionam, nós precisamos organizar a abordagem do texto de uma maneira didática. Essa abordagem didática, ela pressupõe uma ordem. E essa ordem diz respeito justamente a três etapas bem delimitadas. Essas etapas constituem o que a gente chama de atividades pré-textuais. O que seriam essas atividades pré-textuais? Como o próprio nome indica, seriam as perguntas, enfim, que seriam feitas ali aos alunos antes da leitura do texto propriamente dita. Essas atividades pré-textuais, elas preparam um terreno para a abordagem com o texto. Podem ser perguntas que instiguem esses alunos a ler o texto, seja chamando atenção para o título, seja mostrando uma imagem que de alguma forma irá dialogar com o conteúdo da história a ser lida, seja fazendo referência a quem produziu esse texto ou a época em que ele foi produzido, enfim, as possibilidades são variadas e o importante é entendermos que se constituem de atividades que vão preparar o terreno. E esse preparar o terreno, para o professor, significa instigar o seu aluno a estar com você, a prestar atenção, a se sentir motivado a mergulhar naquele texto e realizar a leitura dele. Em seguida, a partir do momento em que o texto é lido de fato, nós entramos na etapa das atividades textuais. As atividades textuais, elas implicam na leitura propriamente dita e em todas as perguntas que serão realizadas depois, com o intuito de conhecer o texto, de interpretá-lo, de analisá-lo. Então, as atividades textuais, elas incidem sobre os aspectos temáticos, sobre o que o texto está falando e que discussão nós podemos fazer isso, de que maneira nós podemos levar isso para a nossa vida, ou como nós entendemos aquilo que o texto, sobre o que o texto traz, né, o tema que ele desenvolve. Textuais, especificamente relacionadas ao texto em si. Que texto é esse?
É muito diferente eu ler uma notícia e eu ler uma receita culinária, por exemplo. Quando eu entro nas especificidades desses textos, eu estou tratando esse texto como aquilo que ele é, um exemplar de um gênero textual. É diferente eu entender o funcionamento de uma fábula que tem a narração como tipo textual predominante e eu olhar para uma receita, em que eu vou ter dois tipos aparecendo ali. Nos ingredientes tenho uma descrição, e no modo de fazer, inevitavelmente eu terei a injunção predominando. Então vejam, olhar para esses aspectos do texto faz parte da exploração desse texto e de sua análise, constituindo o que a gente está chamando aqui de atividades textuais. Por fim, como última etapa dessa abordagem didática do texto que estamos adotando, nós temos o que nomeamos como atividades pós-textuais. Como o próprio nome indica, por atividades pós-textuais entendemos todas as perguntas, tudo aquilo que vai mobilizar o aluno após o trabalho de leitura e análise do texto. As atividades pós-textuais, elas são variadas. Todas essas atividades, né? Vai depender do texto que você tem, vai depender do seu estilo de trabalho e, enfim, é a parte que mostra como o professor é autor do seu trabalho de fato. As atividades pós-textuais, elas tanto podem simplesmente fechar com o trabalho, por exemplo, fazendo referência a uma pergunta que foi feita lá no pré-textual. Vamos supor que você tenha perguntado ao aluno o que ele espera desse texto só a partir da leitura do título. Na atividade pós-textual, nesse momento de fechamento, você pode lembrá-lo disso e verificar com ele se aquela hipótese que ele apresentou lá no começo, se ela foi refutada ou corroborada pela leitura e análise do texto, por exemplo. Como atividade pós-textual, podemos fazer uma atividade mais contundente relacionada à reflexão do texto. Nós podemos preparar o terreno para uma nova leitura. Nós podemos solicitar que o aluno produza algo a partir daquela leitura. Esse aluno pode produzir uma ilustração para o texto. Ele pode produzir um outro texto que se relacione de alguma forma com o que foi lido. Enfim, as possibilidades são diversas. O que é importante entendermos aqui é que quando trabalhamos o texto em qualquer aspecto, e notadamente no aspecto da leitura, como estamos propondo aqui nessa ação extensionista, é fundamental que saibamos que é necessário uma organização para procedermos com esse trabalho de maneira significativa. Essa organização, ela prevê 3 etapas bem definidas e que devem aparecer no planejamento do professor. E essas etapas, elas são constituídas justamente por essa etapa pré-textual, das atividades pré-textuais, a etapa textual e a pós-textual. Por atividades, estamos entendendo qualquer tarefa, qualquer comando, qualquer ação por parte desse aluno que vá aproximar esse aluno do seu objeto de aprendizagem, aquilo que ele deve aprender. Uma simples pergunta que eu faço para o meu aluno, que eu posso fazer oralmente em uma interação ali em sala de aula, já constitui uma atividade. Agora, posto isso, a importância de nós discutirmos o grande objetivo do ensino da língua portuguesa em sala de aula, de como que nós organizamos o trabalho didático com o texto, porque afinal de contas, o texto é a unidade básica de ensino da língua, é importante falarmos um pouco sobre planejamento. O planejamento entendido como um procedimento de automonitoração, que visa justamente facilitar a ação diária do professor. E esse planejamento também entendido como uma possibilidade de fazer da rotina escolar um momento de escolha e decisão. Ou seja, o trabalho planejado é um trabalho, é uma etapa do trabalho do professor. E sem esse planejamento bem feito, consistente, elaborado, que vai demonstrar toda a formação desse professor, afinal de contas, toda a bagagem que ele tem, nós não conseguimos realizar um trabalho significativo em sala de aula, porque a sala de aula não é o lugar da experimentação livre e solta. Nós devemos sim estimular a criatividade dos nossos alunos, estimular a experimentação nesse sentido, mas nós, enquanto professores, temos que saber muito bem aonde queremos chegar e por que estamos fazendo o que estamos fazendo. E há um outro detalhe importante: é só a partir do trabalho planejado, que será executado,
E nessa execução, o planejamento pode ser realizado na íntegra ou não, e a nossa experiência nos mostra que muitas vezes o trabalho planejado, ele passa por alguns percalços, positivos ou negativos, e nesse sentido, o que eu planejei inicialmente, de alguma forma se altera na realidade em sala de aula, é só quando eu acesso, após a realização do meu trabalho, o que eu planejei, é que eu tenho condições de fato de aprender, de me dar conta de que uma determinada atividade não funcionou naquela turma. E o que, que eu aprendi com isso? Por que, que eu tive que modificá-la? Então, esse processo de se voltar para o que foi planejado e refletir sobre isso é o que leva de fato ao aprimoramento da nossa docência. Por isso, o planejamento é um documento que deve fazer parte da nossa rotina de trabalho. Especificamente agora, em relação ao planejamento da nossa ação de extensão, esse planejamento ele abrange alguns tópicos que vocês terão acesso em um documento modelo. Dentro desses tópicos, é fundamental olharmos para o cronograma de nossa atividade, ou seja, nós temos etapas bem definidas que dão conta da carga horária do módulo de 17 horas. Então, vejam que nós temos 4 etapas bem delimitadas. A primeira dessas etapas diz respeito ao planejamento, com uma carga horária prevista de 6 horas. A segunda etapa é a execução da atividade com a comunidade escolar, em uma carga horária prevista de 4 horas. Como terceira etapa, nós temos a organização do texto acadêmico e preparação para apresentação oral para o seminário, ou seja, a elaboração do relatório final. E para esta etapa, nós temos uma carga horária prevista de 5 horas. E, por fim, como última etapa, nós temos a participação no seminário, que é o momento em que o acadêmico poderá compartilhar com todos a sua experiência formativa e, dessa forma, aprender com um olhar, com outro olhar que o colega ou os demais professores podem imprimir ao trabalho que ele realizou, bem como ele também irá aprender a partir do compartilhamento da experiência do outro. É confrontando, comparando, analisando as experiências que a gente também agrega muito conhecimento nesse processo de formação. Dentro desse cronograma de extensão, nós temos a especificação de cada etapa. Então, nós temos uma carga horária e um período de datas, né, previsto para o desenvolvimento de cada etapa, mas nós temos aqui, principalmente agora, na metodologia, a descrição do que será feito de fato em cada etapa. Especificamente nos voltando para a etapa 2, que diz respeito à execução da atividade com a comunidade, já que as demais etapas elas já são até que autoexplicativas, né, pelos nomes que nós apresentamos no quadro anterior, especificamente em relação à execução da atividade, nós temos uma explicação aqui que diz o seguinte: esta etapa prevê a condução de uma atividade orientada de leitura com os alunos, que explore o texto em seus aspectos linguísticos e semióticos. Para isso, é necessário proceder com uma organização em 3 etapas: atividades pré-textuais, a pré-leitura, atividades textuais, a leitura propriamente dita, e as atividades pós-textuais, a pós-leitura. Na etapa pós-textual, isto é, após a realização do trabalho de leitura e análise do texto, espera-se que o aluno realize algum tipo de produção textual. Elabore um texto que se relacione ao texto lido e possa expressar o seu entendimento sobre ele. Então, vejam, a nossa ação extensionista incide justamente na tarefa, né, no planejamento de uma atividade de leitura orientada com alunos do ensino fundamental 1. Essa atividade de leitura necessariamente deverá compreender o passo a passo, o roteiro didático de abordagem do texto, ou seja, as perguntas que serão feitas aos alunos. É óbvio que na dinâmica da sala de aula, essas perguntas elas podem ser ampliadas, elas podem ser juntadas, 2 ou 3 perguntas que foram pensadas separadamente podem aparecer de uma vez só em uma conversa ali com o aluno ou em uma fala dele, mas de qualquer forma, o roteiro com as perguntas, organizado em etapa pré-textual, textual e pós-textual, é necessário para que a realização do trabalho em sala de aula seja significativa. E uma outra informação que temos aqui é que necessariamente na etapa pós-textual
nós esperamos que esse aluno possa se expressar de alguma forma em relação ao texto que foi lido, interpretado e analisado com ele. Essa expressão dele pode ser por meio de um texto não verbal, pode ser por meio de um texto que seja verbal e não verbal, um texto multissemiótico, pode se dar de diferentes formas, vai depender da autoria de cada acadêmico, de cada professor em formação, do texto que vocês terão em mãos para trabalhar e de como vocês pensarem isso. Essas são as referências do nosso trabalho, que constam também como as referências do módulo 5 da seção extensionista. Desejamos a todos um bom trabalho e obrigada pela atenção.